se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar.
Bom dia, aliás, boa tarde, né, aos amados irmãos. Que Deus os abençoe, que essa mensagem rica esteja sempre em nossos corações, que sejamos sempre sonhadores, nunca nos deixemos, nos permitamos parar de sonhar, que o sonho esteja sempre presente em nosso coração. É com muita alegria que os recebo mais uma vez no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, vocês que são membros congregados da nossa igreja, ou quem sabe algum visitante, ou quem sabe em um outro momento, já que o nosso culto fica gravado, você estará acessando este momento de comunhão da Igreja Batista da Redenção, que permanece com a igreja aberta, embora o templo fechado, a bem da comunidade, a bem da saúde da comunidade. Nós estamos transformando os nossos lares em templos por um tempo, mas logo o tempo de abraçar, como diz lá em Eclesiastes, vai chegar. Esse não é o tempo de abraçar, mas vai chegar o tempo em que vamos nos abraçar. Enquanto esse tempo do abraço presencial, gostoso, não chega, receba o abraço virtual dessa igreja que se sente muito honrada aqui com sua presença. Muito obrigado por estarmos dentro do seu lar por esses instantes. Como falei, com muita alegria que nós aqui nos reunimos e queremos convidá-lo a cultuar conosco. Parabéns a você que está fazendo aniversário durante essa semana, que o Senhor ilumine a sua vida, lhe dê muitos anos de vida. Se você está fazendo aniversário essa semana ou fez na semana passada, coloca aí no chat, né, a sua data, para que a igreja possa também lhe abraçar virtualmente, também desejar a você muitos e muitos anos de muita paz e de muita alegria na sua vida. Que Deus lhe encha de muita riqueza, no sentido mais lato, né, mais abrangente da ideia da riqueza e da prosperidade, não apenas financeira, mas da alegria do Senhor na sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Você pode abrir o seu texto aí, ou você pode acessar, ou mesmo acompanhar a leitura que será colocada, será aí projetada. Extraindo do Salmo 145, nós vamos ler os versos 1 a 4, depois 9 e 10, e em seguida teremos outros versos desse Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Dos versos 13 a 18 desse mesmo Salmo 145, nós encontramos: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É precioso esse salmo, cada um desses versos, mas olha o que esse último verso nos diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Isso nos faz lembrar aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, quando perguntou a ele onde é que ele deveria adorar, e o Senhor Jesus disse: olha, pouco importa se aqui, se em Jerusalém, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se você está aqui, nesse momento, nesse encontro, querendo louvar a Deus, trazendo seu coração diante dele, é você que ele busca, é você que é perto de você que ele estará. E nós acreditamos nisso. Quando ele diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele ali estará, o Senhor diz que
não fala de lugar, o Senhor fala sobre intenção. E nós estamos aqui reunidos em um lugar virtual, mas é um lugar. E nesse lugar nós temos uma intenção de adorar ao Senhor. Portanto, acredite, Ele está aí perto de você, Ele está conosco nesse ambiente. E nós vamos buscá-lo em adoração, nós vamos buscá-lo em oração. E olha só o que essa canção fala sobre estar na presença do Senhor, de mente e de coração. Como é bom poder buscá-lo em oração, colocando a nossa mente e o nosso coração diante dele. Vamos cantar essa canção, vamos transformar essa canção no início da nossa oração. Você vai lembrando aí, vai compartilhando seus pedidos de oração, vai compartilhando, quem sabe, uma gratidão ao Senhor, vai colocando no chat aí para que a igreja possa acompanhá-lo, para que a igreja possa interceder por você também. Enquanto cantamos, você pode compartilhar, já pode começar esse momento de oração. Cantemos ao Senhor. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em cada súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber, como é bom poder e como é bom saber que Deus está conosco, está cuidando da gente. E nós vamos orar, colocar diante do Senhor essas petições. E eu quero convidar a igreja a orar nesse instante. Nós vamos colocar uma canção que fala sobre o perdão de Deus. Ele tem nos perdoado, Ele tem cuidado de nós. E esse perdão é um perdão curador, um perdão acolhedor.
E enquanto nós estaremos orando, nós também estaremos ouvindo essa canção e colocando diante do Senhor todos esses pedidos que foram aqui compartilhados e que o Senhor responda a cada um segundo a sua vontade. Vamos orar? Onde você está? Procure ao Senhor e após a canção nós estaremos orando e compartilhando com vocês também a dor de vocês, mas também as alegrias daquilo que você tem posto, compartilhado com a gente também, as grandes vitórias que o Senhor tem posto na sua vida. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor, de compaixão. Por isso tem nos perdoado. O Senhor tem nos dado a oportunidade de reatarmos a nossa relação contigo. E isso traz cura à nossa alma, traz também cura ao nosso corpo.
Nós buscamos a Tua presença nesse instante porque reconhecemos que somos falhos e dependentes do Senhor. Pedimos, ó Deus, imploramos pela Tua misericórdia. E nesse instante queremos colocar diante do Senhor as nossas lutas, as nossas indecisões, as nossas perguntas, os nossos questionamentos, as nossas dores, Pai. As nossas aflições, as nossas lágrimas, mas também reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado, por isso colocamos diante do Senhor também a nossa gratidão. Queremos te pedir por todas as famílias em todo o mundo que têm perdido seus entes queridos, Pai, de modo muitas vezes rápido, sem a oportunidade de dar um último adeus, e isso aumenta ainda mais a dor, e nós te pedimos consolo a todos eles. Te pedimos pelos profissionais que ainda estão, Deus amado, cansados, lutando de forma brava, de forma competente, de modo amoroso até, para aliviar a dor, não só daqueles que estão acamados, mas também dos seus familiares. Te pedimos por eles que também têm família, que também têm medo, que também têm ansiedade, que também está sofrendo, Pai. Nós te rogamos por todos aqueles que estão precisando sair das suas casas, arriscar a sua vida para ganhar o seu pão. Te pedimos a tua misericórdia, que o teu Espírito os cubra, Deus amado, que o Senhor restaure as suas forças, blinde o seu corpo, de modo que eles possam, Deus amado, ir e voltar, guardados pelo Senhor, enquanto não podem serem imunizados pela vacina, que seja o Teu Espírito Santo essa barreira, Pai, os guardando e os protegendo. Mas dá-lhes a consciência, Deus amado, de que vivem numa coletividade, que precisam agir de modo coletivo. Te rogamos pelo Teu povo, por aqueles que Te buscam nesse momento, estão reunidos nas suas comunidades, que a Tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles. Nos ajuda, Deus, a conhecermos, todos nós, a Tua vontade, a vontade do Senhor para a Tua igreja nesse tempo tão sombrio que nós estamos vivendo. Te agradecemos porque podemos fazer parte de uma comunidade que é coberta pelo Teu Espírito Santo, a promessa sobre aqueles que se comprometem contigo, e nós encontramos isso fartamente na palavra. E é sobre ela que nós nos debruçamos nesses instantes, Pai, buscando, Deus amado, o consolo, o conforto, buscando, Deus amado, o vigor para enfrentar tudo isso. Quero colocar diante do Senhor cada pedido que foi posto ou que está no coração dos teus filhos que se encontram neste lugar, neste momento. E nós te pedimos, Deus amado, que eles tenham sabedoria dada pelo Senhor para ouvir a tua resposta. Muito obrigado pelas vitórias. De modo muito especial, eu te agradeço pela Igreja Batista da Redenção, por aquilo que ela é, por aquilo que ela tem realizado. Dentro das suas condições, o Senhor sabe, o Senhor conhece. E por isso nós te pedimos a tua misericórdia sobre a nossa comunidade. Estamos buscando fazer o melhor e entregar o melhor que temos. E que teu Espírito, Deus, possa nos ajudar a entendermos a tua vontade também sobre a nossa comunidade. Recebe o nosso culto. Dá ao nosso coração a paz que precisamos, sabendo que os nossos desafios em relação ao nosso patrimônio está nas tuas mãos e o Senhor dará um encaminhamento no momento certo. Nos dá, Pai, essa paz. E que nesse encontro, ao sairmos daqui, saiamos com o nosso coração leve, saiamos com o nosso coração alegre, por saber que o Senhor nos ouviu, por saber que o Senhor continua trabalhando, que o Senhor continua cuidando de nós. Recebe agora nosso louvor e no momento da palavra, que o teu Espírito nos conduza a entendermos a tua voz.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao nosso Pai. Vocês estão... Hoje foi o casamento, né, do Pedrinho, nosso filho, nosso segundo filho. Aos poucos o nosso ninho está ficando mais vazio, né? Só restou agora a Radassa. Estão saindo na ordem que chegaram. Primeiro chegou o Paulinho, foi o primeiro a sair. Depois chegou o Pedro, o segundo a sair. E daqui a um tempo também a Radassa estará saindo para formar o seu lar. Não vou dizer que é fácil, que é simples, porque não é, né? Mas ao mesmo tempo é com alegria que eu vejo isso. Afinal de contas, essa é a ordem natural da vida e é muito bom, é uma alegria imensa saber que eles estão saindo assim para formar os seus lares, para formar as suas casas. Enfim, Deus nos deu para cuidar e nós fizemos o que era possível com aquilo que nós tínhamos. E o Senhor tem nos abençoado, né, com esse retorno, em vê-los crescendo na sua vida profissional, na sua vida emocional, mas sobretudo buscando servir a Deus, a quem eles conheceram tão jovem. Que Deus os abençoe, né? Estão se preparando aí para viajar. Que Deus os abençoe, a você, Pedro, a você, Nathalie, que agora incorporada à nossa família, não deixa de ser uma filha que ganhamos, né? Assim como a Esmerina se incorporou na nossa família através do Paulinho. Que Deus os abençoe e sejam prósperos nessa vida a dois. Vamos adorar o Senhor por todas essas coisas, não é? É bom estar aqui, é bom estar louvando ao Senhor. Vamos. É bom para você? Diga aí se é bom para você. Coloca aí, é muito bom estar louvando aqui com a Igreja Batista da Redenção. Escreve aí. Escreve e canta. Afasta aí a cadeira e canta ao Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Mais uma vez. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Você crê nisso? Então cante. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Você crê? Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Então, Senhor, vem nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. E sempre temos tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Então, Senhor, vem nos abençoar. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Que essa união esteja presente na nossa igreja, no seu lar, na sua vida, nas relações que você tem com as pessoas. Que o Senhor sempre nos abençoe assim, e a Ele sempre demos glória em todos os momentos da nossa vida. No HCC, essa canção está com o número 228, eu não lembro agora do cantor cristão. Vamos adorar a Deus. A Deus demos glória com muito fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Portanto, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os anjos em luz. Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Terceira, a crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus, e a quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Crê, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A esse Deus que deu seu Filho por nós, exultemos, engrandecemos o seu nome sempre. Por isso que é sempre bom louvar a Deus. É bom louvar a Deus porque estamos juntos, não é? Como família, como igreja. É bom louvar a Deus porque Ele deu seu Filho no nosso lugar. Isso nos deu a condição de sonharmos. Isso nos deu a condição de servi-lo, de ter a oportunidade de servir ao nosso Criador. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei
Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda as feridas, que inunda a minha vida e cura as feridas, seca a lágrima. Mais uma vez. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Isso ele fez na sua vida também, te resgatou, te transformou. E se ainda não fez, hoje à noite você pode abrir o seu coração para que ele faça também, e você também poder cantar conosco, dizendo assim: é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda as feridas, minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Pai de amor e de graça, eu sei que a tua palavra é que faz a transformação no homem. E acreditando nisso, nós nos debruçamos nela nesse instante e pedimos a tua misericórdia para que seja o Espírito Santo o tradutor de todas as minhas palavras e gestos, que o nosso louvor tenha sido agradável a ti e que nesse instante, Pai, cale-se o homem para que o teu Espírito fale. Esconde-me atrás da tua cruz, Deus amado, para que seja apenas o brilho dela nesse instante visto e que nenhuma das minhas imperfeições atrapalhe essa comunicação do teu Espírito Santo com aqueles que me ouvem nesse instante. Alimenta mais uma vez o meu coração, por Cristo Jesus. Assim oro. Amém e amém. Vamos, queridos, à reflexão da palavra do Senhor nessa noite. Não coloquei aí o tema nem o texto, porque farei
direi já já, onde estaremos baseando a nossa palavra. Direi agora, na verdade, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e já já farei a leitura dos versos que estaremos baseando a nossa reflexão nessa noite. O tema da campanha de missões estaduais da nossa convenção, da Convenção Batista Pernambucana, é Compaixão Eu Tenho. E hoje eu gostaria de falar sobre uma expressão que Jesus usou para os seus discípulos em um momento muito especial na vida, na caminhada, no treinamento, nos ensinamentos. Quando em um momento uma multidão estava com fome, Jesus virou para os seus discípulos e disse: dai-lhe vós de comer. Inclusive essa frase, essa expressão foi tema de uma campanha, não lembro, sou péssimo para datas, mas ela foi tema de uma das campanhas de missões. A desse ano é Compaixão Eu Tenho. E eu fui olhar no dicionário essa palavra, compaixão, como ela é vista, como ela é conceituada na nossa língua. E eu destaquei essa parte, não é? Compaixão é um sentimento de simpatia com a tragédia do outro, acompanhada do desejo de minorá-la. Achei isso fantástico. Nesse conceito do dicionário, não há um lugar apenas para sentir o sofrimento do outro, ou mesmo sofrer junto com o outro, como algumas pessoas falam muito quando falam sobre essa questão da empatia. Não é apenas colocar-se no lugar do outro, mas colocar-se no lugar do outro como um participante da solução. O conceito não nos dá uma ideia apenas de um sentimento, de alguma coisa, um elemento intelectual. Ela nos joga à prática. Vemos no conceito que compaixão é mais que um sentimento. É muito mais do que uma compreensão racional da dimensão do problema do outro. Compaixão, como nós vimos, é um movimento em direção ao outro que sofre. A compaixão, ela nos move. É aquilo que Jesus apresenta na história do bom samaritano. Talvez o levita e o sacerdote tenham sentido pena, quem sabe, mas apenas passou, enquanto que o samaritano viu e se compadeceu daquele homem que sofria. Compaixão é um movimento, não é apenas um sentimento. Quando eu leio essa expressão compaixão eu tenho, não dá para ficar apenas no ó coitadinho dele, mas o que é que eu posso fazer? Diante da demanda que nós vivemos hoje, e não é pouca, não é pequena, é necessário que a Igreja de Cristo peça sabedoria a Deus para que se mova. Para que ela não fique só na expectativa de uma ação de Deus. Ótimo! Precisamos orar? Sim! É de Deus que vem a solução? Sim! Mas não virão dos anjos dos céus. A solução virá de Deus através dos homens que Ele colocou aqui na terra, e quando os criou disse: vou colocar ali o homem para cuidar do jardim. Foi nós que destruímos o jardim. Mas a responsabilidade de cuidar ainda é nossa. E como Igreja de Cristo, nós temos que pedir sabedoria a Deus para que
possamos nos mover na hora certa, do modo certo e na direção certa. Sim, porque às vezes nós queremos nos mover, mas não é a hora. Às vezes é a hora, como nós estamos vivendo agora, momentos em que muitas pessoas sofrem, mas muitas vezes não é o modo correto que estamos fazendo. E eu não quero aqui dar um exemplo sobre isso, para não parecer rude ou qualquer coisa assim. Mas às vezes nós nos movemos de um modo errado. A hora é certa, mas o modo é errado. Às vezes nos dirigimos na hora certa, no modo certo, mas na direção errada. Precisamos ter sabedoria da parte de Deus para nos movermos em compaixão na hora certa, no modo certo e na direção certa. De outro modo, irmãos, nós não conseguiremos ser eficientes na nossa missão. Primeiro porque nós precisamos entender que temos limites. Há coisas que não são nossas, há coisas que não estão na nossa ossada, há coisas que não estão na nossa responsabilidade fazer. Embora nada nos impeça de sermos colaboradores, sermos auxiliadores daqueles a quem recai a responsabilidade. Nós hoje temos um lugar estratégico em que colocamos à disposição para se fazer marcação das vacinas de pessoas que estavam com dificuldade, porque eu vi uma reportagem que tinha gente com dificuldade de fazer marcação, ou porque não tinha um aparelho para fazer, porque ela tinha que ser de modo remoto, ou não sabia fazer, não tinha conhecimento tecnológico, ou mesmo por não saber ler. Então, oferecemos o espaço a quem poderia fazer esse trabalho, já que a nossa equipe, nós não teríamos pessoas para isso. Então nos juntamos, nos unimos. Então não há problema nenhum que possamos ser colaboradores. Mas temos que entender que nós temos os nossos limites. Porém, quando a igreja ela é movida pela compaixão, e ela vai na hora certa e na direção certa e do modo certo, irmãos, com certeza os céus se abrem para que essa igreja possa agir. Eu vivi durante o meu ministério situações assim. Em momentos em que nós não tínhamos nada, em momentos em que eu dirigia, liderava um grupo de jovens, quase 90%, talvez 95% deles desempregados. Mas os céus se abriram para que a gente pudesse fazer ações para alcançar pessoas. E os céus se abriam de verdade. E a grande maioria deles não tinha carro, mas tinha pessoas que vinham com seus carros adultos, se uniam e nos ajudavam. Quando a igreja, ela, em compaixão, age na hora certa, do modo certo, na direção certa, os céus se abrem. E Jesus deixou essa lição de modo muito prático para nós. E nós vamos encontrar essa lição em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, nós encontramos assim. Vamos ler até o verso 42. Diz assim a palavra: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanha-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Assim,
eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram. E, vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhe vós de comer. Então eles lhes perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhe disse: quantos pães tendes e de ver? Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou no verso 39 do capítulo 6 de Marcos. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde, e eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomaram os 5 pães e os 2 peixes. Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem e também repartiu os 2 peixes para todos. Verso 42, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha o que está acontecendo aqui, qual é o contexto disso. Jesus, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 7, Jesus comissiona aqueles discípulos a que saiam em dupla para pregar o evangelho. E eles saem em missão, numa missão extremamente cansativa. E quando eles voltam, e aqui é que nós encontramos, eles voltam, Jesus os convida a que eles cheguem, vá para um lugar para descansar. Então Jesus reconhece que o trabalho é árduo, o trabalho foi difícil, e Jesus procura um lugar tranquilo para que eles possam descansar. Afinal de contas, eles, além de cansados, estavam famintos. E eles pegam o barco, e as pessoas veem eles pegando um barco e veem a direção que eles estão indo, e eles vão cercando, vão a pé até o outro lugar onde Jesus desembarcou. E ao chegar naquele lugar escolhido, já havia uma grande multidão. Quando Jesus desce do barco, aí no verso 34, o texto nos diz que Jesus viu aquela multidão. E que multidão era aquela? De onde aquelas pessoas vieram? Talvez muitos fruto da missão dos apóstolos, que ouviram dessa mensagem, ouviram de Jesus e possivelmente queriam agora ter um contato direto. Talvez outros já havia tido esse contato. Aí no capítulo 6, no verso 1 e 2, nós vamos ver assim: Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais milagres por suas mãos? Talvez parte dessa multidão seja composta dessas pessoas que estavam na sinagoga. Uma coisa é certa, as pessoas estavam sedentas de ouvir Jesus e conhecer do amor de Deus que Jesus estava falando. Se nós formos ler o restante do início do capítulo, a gente vai ver pessoas criticando Jesus, questionando Jesus. Mas se havia críticos incrédulos, havia também muitos que encontrou em Jesus consolo, paz, esperança, salvação. Como hoje. Hoje, se você entra na internet ou em qualquer lugar que você vai encontrar a mesma coisa. Críticos ao evangelho. Tudo bem que há muitos que, se dizendo evangélicos, fazem coisas que, como diz um personagem, é melhor nem comentar. Que
jogam lama no nome evangelho. Por outro lado, quem conhece o evangelho de verdade, quem se debruça sobre a palavra, percebe que aqueles que agem de um modo diferente do que Jesus viveu e ensinou, não são de Jesus, apenas se utilizam desse nome, como nós vimos na reflexão de quinta-feira, né, no culto de oração. Naquele momento, Jesus tem compaixão, mas não tem a compaixão apenas daquela grande multidão. Jesus também tem compaixão dos seus discípulos. Eles estavam cansados, eles estavam exaustos, eles tinham assumido uma missão e cumprido aquela missão. E estavam ali para descansar. Mas Jesus também tem compaixão do esforço daquela multidão. Então o que Jesus faz? Ele diz, tá tudo bem. Eu vou ensiná-los, eu vou falar com eles. E Jesus começa a falar e a pregar a boa nova. Perdão. E estava tudo muito tranquilo até que toca a hora do lanche. E agora surge uma nova demanda. Aparece agora a fome do estômago. Afinal, todos ali eram humanos. E os discípulos dizem, olha, esse pessoal aí está com fome. Não é melhor mandá-los embora? Deixe que eles busquem algum alimento aqui próximo de algum lugar. E quando Jesus ouve aquela expressão dos seus discípulos, no verso 36, manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e compre algo para comer. Jesus diz, dá-lhes vós de comer. Dá-lhes de comer vós mesmos. Ninguém vai sair daqui. Providencie isso. Jesus coloca agora essa missão na mão dos seus discípulos. Os discípulos tentam buscar um jeito mais fácil de se livrar do problema. Olha, Jesus, deixe que cada um se vire. Às vezes, nós fazemos a mesma coisa que os discípulos de Jesus. Quando a coisa se trata do outro, quando a coisa se trata na dimensão do outro, é melhor que o outro se vire. E por isso, muitas vezes, nós perdemos oportunidades de serviço, por acreditar que a dor do outro não tem nada a ver comigo. Que a falta do outro não é um problema meu. Queridos, eu não estou dizendo aqui que vamos nos tornar as mulheres maravilhas, os super-homens da história do mundo, que vamos resolver os problemas de todos. Mas eu estou dizendo aqui é que nós precisamos estar atentos às oportunidades de serviço dentro das nossas condições e limitações. Não é só as tentações que virão segundo as nossas forças. As oportunidades de serviço também. A palavra diz que nós devemos fazer as coisas que nos vêm à mão segundo as nossas forças. A Bíblia não nos ensina a sermos extravagantes em nada. Pelo contrário, nós somos convidados a sermos moderados, a termos inteligência, a termos calma, paciência, tranquilidade. Se tem uma coisa que precisamos ter em exagero, é amor. E aí, amor não é um sentimento, amor é uma atitude, é uma ação. Então, o que temos que ter de sobra é vontade de servir. Os discípulos apresentaram um desafio
então, para o cumprimento daquela missão. Ele diz: Jesus, nós vamos aqui então investir 200 denários. Um denário correspondia a uma diária de trabalhador. Então, os discípulos estão dizendo aqui: nós vamos investir 200 dias de trabalho em pão. Como nós somos ágeis e somos espertos em descobrir problemas, né? Nós temos um dom para apontarmos problemas. Quando alguém chega com um sonho, quando alguém chega com um desejo, uma vontade, antes de nos conectarmos com esse sonho, com essa vontade, com esse desejo, nós nos conectamos com tudo aquilo que pode dar de errado. É uma facilidade que nós temos. Antes de dizer assim: olha que ideia legal, que coisa boa, né? Vamos ver como é que a gente consegue chegar nisso. A gente já começa a dizer: não sei, isso aí é muito complicado, isso aí não é, talvez isso aí não seja para você. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos disseram: olha, é bom mandar embora. Jesus disse: não, vocês devem dar de comer. E antes de buscar uma solução, ele disse: tá, então, ó, é isso que a gente precisa fazer? Fazer todo esse investimento em pão? Jesus pensa de um modo diferente. Jesus não pensa no problema, Jesus pensa na solução. Então, enquanto aqueles homens estão pensando em um problema de difícil solução, Jesus pensa numa solução capaz de ser equacionada. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm aí? Verso 38. Jesus não diz assim: não, vamos juntar a moeda aqui para ver se dá esses 200 denários. Não, Jesus diz assim: o que é que você tem à sua disposição? Vendo esse texto e vendo a resposta de Jesus, me lembrou um cliente que queria ter um negócio, queria iniciar um negócio. E quando ela pensava em ter esse negócio, ela pensava em tudo aquilo que ela não tinha e das dificuldades que ela tinha, do dinheiro que ela não tinha para empregar para o negócio avançar. Porque ela não tinha tudo que ela imaginava que tinha que ter no seu negócio. Ela dizia que ela não tinha as coisas necessárias para ter a sua empresa. Até que, né, no processo, ela viu que ela tinha algo que ela estava menosprezando. Era algo pequeno, mas ela estava no início. E muitas vezes, quando nós temos um sonho, nós já pensamos, né, quando pensamos, por exemplo, numa casa, antes de pensar no alicerce, a gente já fica imaginando como é que vai ser o teto. E era mais ou menos isso que aquele cliente estava pensando no teto. E ela esqueceu que tinha uma base. E aí ela viu que ela tinha uma base, e a partir daquilo que ela já tinha, ela pôde então começar a avançar. E com o que ela já tinha, ela já começou a produzir as suas encomendas. Muitas vezes nós estamos assim, vendo o problema. E juntamos problema em cima de problema, ao invés de ver as possibilidades que temos para a resolução. Jesus olhava a solução. Jesus, o que é que vocês têm? Cristo, ele não trabalha com os perfeitos, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não existe perfeito. Jesus não trabalha com os perfeitos, ele aperfeiçoa os disponíveis. Todos nós somos imperfeitos. Mas quando nós nos colocamos disponíveis para o Senhor, ele nos aperfeiçoa. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando ele se encontrou com Pedro e o milagre aconteceu dentro do barco de Pedro, Pedro disse: se afaste de mim que eu sou pecador. Se afaste de mim que eu sou pecador. E Jesus o convidou para fazer parte da equipe. E ele o negou. E ele se arrependeu disso. E ele disse, ao final: eu vou voltar a pescar. Isso não é mais para mim. E Jesus foi lá e o buscou, o imperfeito Pedro, e o aperfeiçoou. Guarde isso. Jesus não trabalha com os perfeitos.
Ele aperfeiçoa os disponíveis. O que é que você tem para atender a necessidade da multidão? Perguntou Jesus. Aqueles homens foram ver e disseram, olha, o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Nesse momento, eu acho que eles já estavam ali pensando, o que é isso aqui para essa multidão? Para essa quantidade de pessoas. O verso 44 disse que eram 5.000 homens. Homens, não se fala aqui de crianças e mulheres. Se a gente for pensar que cada um levou sua esposa, já vai para 10.000. E se cada um tiver pelo menos um filho, 15.000 pessoas. E aqueles discípulos se deparam com 5 pães e 2 peixes. Dizem, olha, é o que nós temos. Enquanto aqueles discípulos trazem aqueles pães de modo, desconcertante ou desconcertados, Jesus olha para aqueles pães, aqueles peixes e talvez pense assim, já dá para fazer o McFish aqui. Já dá para fazer um sanduíche de peixe. Não era muito, mas era o que estava disponível. E Jesus, então, pega aquilo que está disponível e diz, organiza o pessoal. E o pessoal se organizou lá em grupos de 100, grupos de 50. E Jesus pega aquilo que estava disponível, que estava entregue, e ele apresenta a Deus, como nós vimos no texto dos versos 39, 40, 41. E o que é que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que planejar uma ação de compaixão é fundamental para o êxito do projeto. Não dá para a gente apenas sentir a compaixão e dizer, agora vamos lá, vamos resolver. E agora vamos fazer de todo jeito. Tu dá 10, tu dá 5, tu dá 3, vamos resolver. Não é assim. Se há uma coisa que a igreja percebeu, que há uma necessidade, a igreja precisa sentar para que faça na hora certa, do modo certo, na direção certa. Isso chama-se planejamento. Jesus manda que o grupo se organize. Saber a quem, saber como, saber quando servir, planejar não elimina a fé. Planejamento não é eliminação da espiritualidade na ação. O próprio Cristo, em outros momentos, ele falou sobre isso. Nós precisamos fazer um cálculo do que é servir, para que não aconteça como aquele que tentou construir uma casa e quando chegou no meio da construção faltou a grana, faltou o dinheiro, porque não houve planejamento. Confiar em Deus não elimina a necessidade de planejar. Nós estamos aí há 1 ano ou mais planejando como é que vamos fazer a partir dessa nova situação em que o Estado nos colocou. E não vamos dar um passo sem antes ter a certeza do que vamos fazer e como vamos fazer. Não vamos colocar um prego em lugar nenhum, enquanto Deus realmente não der o direcionamento final e dizer ali. Confiar em Deus é também esperar o momento. Movidos pela compaixão, aqueles homens foram ver o que é que tinha e eles descobriram que tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, vamos aqui nos organizar, e apresentou Deus. Pai, olha, aqui é o que eu tenho. Jesus, naquele dia, movido pela compaixão em relação aos seus discípulos cansados, em compaixão àquela multidão que estava sedenta da palavra, Jesus ensinou aquela multidão sobre amor. Movido pela compaixão, Jesus concedeu a oportunidade, mais uma vez, dos discípulos servirem. Movido pela compaixão, Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também o valor do planejamento. Portanto, irmãos, esse texto ele é riquíssimo para entendermos sobre compaixão. Compaixão é um sentimento diante de uma situação, de uma demanda que nos leva a agir. E nós estamos
nesse momento de ação. Não tenho a menor dúvida que a hora é agora. Mas precisamos planejar o modo e precisamos planejar a direção. E eu te pergunto, será que no meio em que você vive, no círculo familiar, no seu círculo de trabalho, de amigos, será que não tem pessoas com a mesma necessidade que aquela multidão? Eu me arrisco a dizer que sim. Que no círculo de amizades que você tem, no círculo familiar que você tem, há pessoas que têm essa necessidade de se encontrar com Jesus, que precisa de um norte, que precisa de orientação, que precisa de ouvir do amor de Deus. E eu te pergunto, o que é que você tem disponibilizado para servir a essa multidão? O que você tem disponibilizado para alimentar esta multidão? Para que essa multidão conheça melhor a proposta de salvação de Jesus. O mundo, queridos, está faminto pela palavra do Senhor. Muitas vezes eles nem sabem que a fome que eles estão sentindo é a fome de Deus. É verdade. Às vezes eles estão passando por uma crise que eles sequer sabem que é em Deus que eles vão encontrar aquilo. Aí você pode dizer, mas pastor, eu acho impossível que ele não saiba. Estava assistindo uma palestra de treinamento em que a pessoa estava falando sobre como oferecer serviço. E aquele palestrante dizia que muitas pessoas, muitas vezes, não sabem sequer que estão precisando daquele serviço que você está oferecendo. E aí é só lembrar dos nossos adolescentes que os pais levam para fazer testes de vocação. É o adolescente que sequer sabe o que é que vai fazer, o que vai estudar. Travou aqui por quê? Alô? Deu uma travada aqui, não é? Muitas vezes esses adolescentes não sabem o que querem estudar, para onde vão. E há de se perguntar assim, mas como assim, né? Tá tudo aí na internet, tem tantas e tantas possibilidades, tantas e tantas profissões, e ele não sabe o que é que ele quer estudar. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas sentem um vazio existencial, que eles não sabem que em Deus eles iam encontrar isso. Jesus, portanto, nos convida a termos compaixão dessa multidão. Jesus nos convida a dar-lhes de comer. Mas para isso nós precisamos estar disponibilizando aquilo que o próprio Cristo já nos deu. E aí a grande questão é, o que é que Deus te deu? O que é que já está na sua mão? Que através disso, Deus poderá usar para alcançar essas pessoas. Para poder perdoá-las, para poder salvá-las. Para conceder aquilo que já concedeu a você. A salvação e a vida eterna. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado desse Jesus e encontrou hoje, nessa experiência, a solução para a sua vida, faça uma oração dizendo, Senhor, eu quero ser alimentado pelo teu pão, eu quero conhecer verdadeiramente esse evangelho, essa boa nova para a minha vida. Se você já teve essa experiência e se afastou dos seus caminhos, esse é o momento de voltar e dizer, Pai, eu quero servir, eu quero estar nesse grupo que serve, eu quero estar nesse grupo que está à tua disposição. Se você já faz parte e ainda está no banco, quero te convidar a pedir ao Senhor sabedoria, a olhar lá no seu baú, para identificar quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixes que Jesus pode usar para alimentar uma multidão. Vamos orar?
Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome pela tua palavra e te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para encontrarmos, dentro daquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que precisa ser disponibilizado para que o Senhor produza a salvação, para que o Senhor sacie a fome daqueles que ainda precisam de ti. Ó Deus, ouve a oração dos meus irmãos nesse instante e responde segundo a tua sabedoria e dá sabedoria para que eles ouçam a tua resposta por Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de encerrarmos o nosso encontro, quero aqui passar algumas informações, né? Já temos o nosso Pix, você já pode ofertar ou dizimar através desse número, que é o CNPJ da nossa igreja, vai aparecer o nome da Igreja Batista da Redenção, ok? Essa semana aconteceu, na quarta-feira, nossa Assembleia Administrativa, e vou destacar um ponto apenas, que é o aniversário da nossa igreja, será no dia 7 de setembro. A igreja definiu que faríamos mais uma vez de modo remoto. Será o preletor naquela noite de modo remoto o pastor Antônio Sérgio, da Primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão. E, enfim, a programação será montada nesse sentido. Ontem, né, no sábado, nós tivemos mais um encontro de casais. Nós trabalhamos aí o tema, né, Lau e Kelfrey trabalhou o tema dos relacionamentos com os filhos. Então, Deus continue abençoando esse casal que tem abençoado as famílias que ali se achegam nesses encontros. E hoje, à tarde, foi o casamento, né, do meu Pedrinho, por isso que ele não está aqui conosco, está aí se preparando para viajar daqui a pouco, e a Nathalie, que Deus continue abençoando vocês com graça e misericórdia. Durante esse mês, estamos aí dando ênfase a missões estaduais, e quero lembrar aos queridos a incentivá-los a orar, não é? Você pode entrar em missõespernambuco.org.br e você pode ver os missionários, os campos em que nós estamos presentes. Então, quando você oferta para a igreja designando para missões, essa oferta nós dividimos em 3, na verdade em 4, 30% para cada uma das convenções e 10% fica para missões locais, de modo que nós ofertamos durante o ano inteiro, tá? Então você pode colocar uma oferta, pensar em um valor para o ano, e você pode dividir aquilo ali em 12 vezes para que seja melhor para você. Você vai ofertando, não tem carnê, não tem nada, é uma coisa que você vai fazer por você, ou você pode pensar uma oferta para o ano e entregar de uma vez só. Você escolhe a forma. Agora lembre que é com esse dinheiro que os missionários são mantidos no campo. É com esse dinheiro que os missionários fazem a sua feira, compram a sua roupa, mantêm a sua família, pagam aluguel. Sim, a convenção não tem casa própria em cada um desses campos, eles pagam aluguel. E todas as outras coisas que você, como eu e você, precisamos pagar. Os missionários também precisam ter isso. E eles são mantidos única e exclusivamente através das nossas ofertas. E sobretudo, orem, né? É um trabalho que o Espírito Santo é que faz a grande diferença. Aí é a fachada do nosso novo templo, e estamos nessa campanha. Orem. Se você quiser ofertar de forma específica, você tem que designar que é para a construção do novo templo. Ainda estamos precisando de alguém que trabalhe com córeo para poder fazer a camisa, né? Que nós já votamos como vai ser o design, mas nós não temos ainda uma pessoa que trabalhe com Corel, porque é necessário mandar o arquivo de modo vetorial para fazer a camisa. Então a camisa já está doada, foi o irmão Davi que fez essa doação, mas ainda precisamos dessa arte. Durante a semana nós temos o encontro das mulheres, a MCM. Você pode se informar, se você não está num dos grupos e quer participar, só é colocar aí no chat, tá bom? Dizer, olha, eu quero participar do encontro e tal. Aí você bota aí que as irmãs que estão aqui com a gente vai olhar essa situação. Quinta-feira é o nosso culto de oração. Apesar do Google Meet, né, tá fazendo essa questão aí de apenas 1 hora, o irmão Isaías, que é lá de João Pessoa, né, frequenta
tanto os cultos de domingo quanto os cultos de quinta-feira, nos deu uma sugestão de dividirmos o culto em 2 momentos, e aí foi interessante, nós então mantivemos o mesmo horário de 19h30, só que a gente faz o culto em 2 momentos, sendo um primeiro momento para os pedidos de oração e tudo mais, aí a gente derruba essa sala e abre uma nova sala, e é o momento da reflexão. Então, você também quiser participar, só é pedir aí, coloca aí no grupo, eu quero participar, e aí as pessoas também vão te orientar. E aí no domingo, a nossa EBD para os adultos e o culto online aqui, como nós estamos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas orações, muito obrigado. E divulguem o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. A gente só pode fazer algum tipo de transmissão usando o celular, ou seja, sem precisar sair e fazer alguma coisa fora, se a gente tiver 1000 inscritos. Nós não temos ainda 1000 inscritos. Então nos ajude nesse sentido, tá bom? E antes de orar, encerrando o nosso culto, eu quero cantar junto com vocês essa linda canção. Essa canção, ela marcou a minha história ministerial também. Em um momento da minha vida em que eu me sentia bastante triste, essa canção fez a diferença. Essa canção me trouxe esperança. E sabe o que é interessante? Não demorou muito. E isso que eu cantei, né, foi uma verdade na minha vida. Por isso que hoje eu quero lembrar você, independente da situação que você está vivendo hoje, Deus tem um caminho e Deus fará esse caminho para você. Ele fará aonde parece que nada tem mais solução. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo o que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa, Ele abrirá. Você crê nisso? Então cante comigo mais uma vez. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo o que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará,
abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Amém. Deus fará um caminho para você. Sim, Deus fará um caminho para você. Creia, Ele fará. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque eu sei que o Senhor é o mesmo de ontem e tem sido o mesmo hoje. O Senhor já tem aberto esses caminhos, o Senhor já tem suprido as necessidades, o Senhor já tem sido um Deus presente e te louvamos por isso. E colocamos diante do Senhor, Pai, essa semana e tudo aquilo que o Senhor já nos deu, para que seja usado pelo Senhor para a glória do teu nome. Nos dá sabedoria para vermos as possibilidades que temos de te servir e possamos agir na hora certa, do modo certo, na direção certa, para que o teu reino cresça. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e a comunhão do seu Divino Espírito seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana de bênção e de graça para vocês. Tchau, gente. Até semana que vem, se Deus nos permitir, aqui e nos encontros dos pequenos grupos, né, durante a semana. Deus os abençoe.